Cara, não acho que tem que usar referência sempre. Mas, assim, de certa forma, meio que tudo que você faz vem de algum lugar que não nasceu em você, né? Não se perder no processo de pesquisa e ficar eternamente estudando. Já falamos aqui em outro episódio também, né, sobre o cara que estuda para sempre, pesquisa para sempre. Não, eu vou desenhar quando eu estiver pronto. E o cara tem, caralho, um tera de referência no computador salvo e nunca desenhou nada. Que é um conceito que eu chamo de universo estético, tá? Esse conceito, eu vou resumir para vocês, eu já falei disso acho que no podcast antes, é como cada artista resolve visualmente tudo que existe para ser desenhado e tudo que não existe que você vai inventar. Salve, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sala dos Professores. Estou aqui hoje com o Mário Cal, professor de arte final e desenho de materiais, curso novo da Inco, e com o Denis, que é professor de desenho para iniciantes desse semestre, que é um curso novo também, e desenho de composição, estilo. Tem vários cursos de desenho do Denis, na verdade. E eu sou o Rafa, sou professor de ateliê, sketchbook, quadrinhos, também vários cursos. A gente está acumulando cursos aqui. E todos nós desenhamos, todos nós utilizamos referências. E eu acho que esse episódio, então, é sobre isso. A gente vai falar sobre não como usar referências, porque isso é um outro papo, mas como buscar, onde a gente encontra referências, né? Quais são os lugares que a gente recorre quando a gente está perdido e precisa de uma, bom, referência, uma palavra é essa. Então, sem mais delongas, eu queria começar o episódio, mas eu queria começar com uma pergunta, que é, tem que usar referência sempre? Cara, não acho que tem que usar referência sempre. Mas, assim, de certa forma, meio que tudo que você faz vem de algum lugar que não nasceu em você, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Mesmo que involuntariamente, todas as nossas ideias são compostas pelas nossas influências, né? A gente é um grande liquidificador e tudo que a gente consome vai sendo batido ali. Então, no final das contas, tudo que a gente produz é fruto de coisa que a gente consome e podem ser referências, né? Tanto que, por exemplo, se alguém me pergunta, né? Já vou falar o exemplo que todo mundo já até sabe o que eu vou falar. Mas fala uma que geralmente usa a palavra influência, né? Não referência, são coisas diferentes, mas ao falar o Eisner, pô, beleza. Ele é uma influência, mas ele pode ser uma referência em alguns momentos também, né? Mas não necessariamente. Então, enfim, a sua pergunta foi se a gente sempre tem que usar referência? Não, mas muitas vezes a gente usa mesmo que sem querer. Tá? Fala aí, Eu Mário, já depois eu... vou, eu já vou pegar o lance do Denis e eu vou tentar modificar um pouco. A gente não precisa usar referência sempre, porque eu concordo, em algum momento você vai ter um repertório próprio de soluções, de referências. Então tem coisas que, de tanto você já ter estudado e já ter praticado, você não precisa acessar de novo na fonte, né? Porque você já transformou aquilo em algo do seu próprio repertório. Eu acho que tem que usar referência sim quando você vai desenhar uma coisa que você não tem no seu repertório. Tá? Ou uma coisa que assim, claramente, assumidamente, uma falha, aspas na falha, do seu trabalho. Porque, por exemplo, eu sou péssimo para desenhar veículos. Eu entendo a lógica deles, né? A lógica de um carro, de uma moto, de uma bicicleta. E eu poderia criar, talvez, uma estrutura meio cartunesca, improvisada. Mas eu não sei desenhar um carro específico. Então, essa é uma falha do meu trabalho, do meu desenho. Então, sempre que eu tenho que desenhar um carro, eu tenho que procurar referências. E eu duvido que eu vou criar um repertório próprio de modelos de carro, porque isso não é o que mais me interessa, entende? Até porque os modelos de Eu carro acho... mudam também, né? Tem isso. Sim. E assim, você pode ser Mas apaixonado, por exemplo, eu vou citar isso de novo depois por um outro motivo, mas, por exemplo, o Eduardo Ferigato, que é um quadrinista brasileiro muito bacana, amigo meu também, um puta de um artista, ele fez um quadrinho uns anos atrás que chamou Pala 76. E boa parte desse quadrinho tem a ver com um carro específico, que é o Opalão. E ele buscou referências, porque claramente ele não sabe desenhar o carro de memória totalmente. Então, ao final desse trabalho, ele me falou, é muito mais fácil agora eu conseguir rascunhar esse carro, mas eu ainda preciso de referências específicas, porque você não consegue guardar tudo na sua cabeça. então, eu tenho uma pergunta que eu acho importante para nortear um pouco aqui, que é: a gente está falando sobre referência para desenhar especificamente?
Então, eu queria... Porque se for sobre, sei lá, questão temática ou de pensar mundos, etc., a gente amplia muito, né? E aí são coisas diferentes. E só um complementinho rápido que é sobre isso de você criar um catálogo próprio de carros, um Akira Toriyama da vida, por exemplo, ele do Dragon Ball, né? Ele é um cara que, se você olhar os veículos daquele mundo, eles não são necessariamente parecidos com veículos que a gente tem. Ele criou um jeito próprio de fazer as coisas meio no sci-fi dali do mundo dele, né? Então eu acho Mas aí interessante. ele criou um universo ficcional e a própria tecnologia e arquitetura daquele universo, a biologia daquele universo. E aí, cara, a gente abre uma outra porta para uma outra coisa, que é desenvolvimento de mundos ficcionais, né? Mas assim, se você nunca viu um carro, e você olhar um desenho do Akira Toriyama e você falar, olha, é uma estrutura de metal que tem 4 rodas, a pessoa entra, ela, né? É carro, mas é um carro daquele universo. E lá naquele universo não tem Fusca, não tem Corolla, não tem, entendeu? Opala. Não tem Opala. Pô, eu sei que a gente tem que começar a falar do assunto do episódio, mas é porque esse assunto inicial ficou tão interessante. Porque isso que o Toriyama faz é uma coisa que eu já fiz algumas vezes e por um motivo muito, muito canalha, assim. Porque se eu invento, eu não preciso usar referência, entendeu? Tá certo já, pô. Tá certo, foi eu que inventei. Então é isso. Às vezes eu invento um veículo, eu invento uma roupa, eu invento não porque eu quero muito fazer estudar a cultura desse povo que eu inventei do universo. Não, cara, é porque eu posso fazer como eu quiser. E é assim que é, e pronto, foi eu que inventei. Mas olha só, invariavelmente ao escolher fazer isso, Rafa, você explora esse mundo. Porque, Sim. quer dizer, tipo assim, eu não tô pensando na história, por exemplo, da moda desse mundo, mas ao momento que você cria uma roupa para os figurantes da sua história, você tá criando a história da moda desse mundo, de alguma forma. Você cria parâmetros, você cria ganchos, né? Coisas que vão ser revistas, tipo, olha, todo mundo que é rico usa esse tipo de acessório, todo mundo que é trabalhador tem esse tipo de bota. E com o tempo você vai construindo isso também, né? Então, e eu acho que isso pode inclusive ser um bom ponto de partida pra galera que tá vendo esse episódio e acha que a gente vai falar sobre rigor de referência. Falar de referência, falar de, tipo assim, não, tem que ser precisão de representação. Quando, na verdade, gente, eu não sei se o Toriyama faz isso, que nem eu. Talvez faça. Mas saibam que é muito menos problemático do que vocês imaginam inventar coisas. Entendeu? Eu sempre ia falar sobre referências hoje, mas entrem sabendo que tá tudo bem, às vezes, você inventar uma parada, mudar um pouquinho como as coisas são, porque não é o mundo real, gente. E tá tudo bem também. Posso incluir uma coisa? E nesse meu comentário que eu quero realmente amarrar o que o Rafa falou, eu vou fazer uma propagandinha do meu curso novo, que é o desenho de materiais. Olha só, tem uma coisa que é abordada no curso de arte final, que eu acho extremamente necessário, e a gente vai abordar mais ainda no desenho de materiais, que é um conceito que eu chamo de universo estético. Tá? Esse conceito, eu vou resumir para vocês, eu já falei disso acho que no podcast antes, como cada artista resolve visualmente tudo que existe para ser desenhado e tudo que não existe que você vai inventar. Então, conforme você vai desenvolvendo o seu estilo, o seu trabalho, você cria recursos, formas de desenhar as coisas. Né? Você vai achar um jeito seu de desenhar fogo, um jeito seu de desenhar água, um jeito seu de desenhar pedra, de desenhar sombra, de fazer transição tonal, né? Seja com achura, com retícula, tanto faz. Isso acaba virando a sua identidade como artista. Né? E misturado a isso, existe a ideia do universo estético, onde, por exemplo, você não precisa ser tão fiel às referências, porque dentro do seu universo estético, aquilo vai quebrar a sua construção de imagem. Por exemplo, o exemplo mais óbvio que eu tenho. Imagina a estética da Turma da Mônica clássica. Agora desenha um cachorro hiperrealista interagindo com a Turma da Mônica. Ele não funciona. Tanto que o cachorro na Turma da Mônica tem uma anatomia diferente que é compatível com aquele mundo. As árvores, o fogo, a água, a nuvem, tudo é compatível com aquele mundo esteticamente. Então isso que é o universo estético. Então assim, busca referência, tipo, putz, eu tenho que desenhar um pé de maçã, uma árvore de maçã, uma macieira. Você não pode inventar uma coisa que existe no nosso mundo. Mas você não precisa desenhar aquilo milimetricamente perfeito, realista, porque o seu universo estético pode ser outra coisa. E daí para você criar árvores para o seu universo, criar geografias, criar anatomias animais, cara, é um pulo. E aí, assim, você que vai calcular e calibrar o quanto disso é coerente com
a realidade do nosso mundo e quanto que isso se torna uma estilização do mundo, e aí você começa a inventar coisa. E por que isso tem a ver com o curso de desenho de materiais? Porque é um curso inteiro dedicado a como desenhar essas coisas todas que não são anatomia humana e não são perspectiva, né? Como desenhar aquilo no seu estilo. Então, assim, cada um de nós resolve fogo de um jeito. O importante é que isso esteja alinhado com a nossa estética global. E às vezes é mais difícil do que parece. Porque se você pegar a solução de fogo da Turma da Mônica e pôr no meu estilo, no estilo do Rafa ou do Denis, não funciona. Mas às vezes é a única referencial que você tem. Então, fala, como é que era mesmo? Era daquele jeito, repete. Aí fica aparecendo tentáculos, um polvo laranja, e não fogo. Aí você fala, putz, não é bem esse caminho. Como que eu vou resolver? Tem que ir para a fonte. E para ajudar você nisso, desenho de materiais. A gente tá aqui para isso. Isso aí, show de bola. A gente vai falar sobre matrículas abertas, inclusive, desse curso especificamente, daqui a pouquinho. Mas eu acho que é um ótimo... eu quis adiantar, eu pulei o tubarão, como dizem no coisa de roteiro, mas... Mas tu pegou a brecha na hora certa, pô. Jogada de oportunidade. Eu acho ótimo. Não, então, mas eu acho que foi muito bom fazer isso, porque isso coloca a gente nesse lugar de entender, tá, então qual é a fonte? Onde vocês vão para procurar referência, no caso, fogo, por exemplo, né? Onde vocês olhariam? Eu queria saber do Denis, depois do Mário, que, tipo assim, tem uma coisa específica para fazer. Qual é o primeiro lugar que você pensa? Não, então eu vou em tal lugar buscar referência. Então, eu vou... Primeira coisa, talvez, seja olhar para fogo, procurar vídeo ou foto de fogo. De verdade. Isso, de verdade. Mas isso é só o primeiro passo, que é só para eu ter uma noção de como isso é na realidade. O segundo passo, que vai ser talvez segundo, terceiro, quarto, quinto, é procurar como outros autores fazem. Porque eu não vou inventar uma textura nova de fogo, eu acho muito improvável. Mesmo que eu tente me isolar do mundo ali, né, tal, e fazer o meu fogo, com certeza vai ficar parecido com alguma coisa que eu já vi de fogo antes, né? Mas como que quando eu quero, cara, eu tava até conversando isso com o Matt outro dia, sobre, por exemplo, chuva. Não é todo quadrinho que aparece chuva. Então, às vezes eu vejo um quadrinho de chuva, como eu já sei que tem algumas cenas de chuva pro futuro ali do meu projeto, que já teve antes. Cada hora eu faço chuva de um jeito, tá ligado? Cada hora eu entendo que vai ter uma forma melhor de representar. Então, chuva é um negócio que eu fico de olho. Quando eu vejo, isso aqui tem chuva, deixa eu anotar aqui para eu poder consultar quando for a hora certa, sacou? Então é meio isso, e eu acho que a gente é meio que uma grande coxa de retalhos. A nossa construção de estilo, você pode, né, eu não acho tão legal pegar e literalmente só se inspirar, copiar literalmente um artista. Eu acho que isso é uma prática que empobrece o mercado, rolou muito lá no anos 90 nos Estados Unidos com o quadrinho de super-herói, né? Em algum momento pintou um Jim Lee, mas uma galera ali que, não, ó, isso daqui é o padrão, todo mundo tem que fazer isso. Então, o Mike Deodato era um maluco foda daqui, ele tinha que tentar emular aquilo, porque é o que o mercado, que o patrão estava pedindo. Mas eu acho que o mais saudável é você consumir muitas coisas, isso em construção de estilo especificamente, né? Que referência vai para muitos lugares, né? E você pegar um pouquinho de cada um que você acha interessante. Uma coisa que eu acho legal, na época eu tinha muito sketchbook ali, quando eu estava praticando, desenvolvendo meu estilo, teve uma época que eu pegava, Hugo Pratt, deixa eu dissecar ele aqui. Comecei a fazer muito desenho inspirado no estilo do Hugo Pratt. E arte final, né, e tal. Então, Sean Gordon Murphy, que interessante a forma como ele usa a Shura aqui, deixa eu emular ele aqui um pouco. No final, acabava aparecendo um pouco de cada coisa. No Eisner eu fiz muito isso, obviamente, né? Então, no final, acho que tudo, sei lá, um jeito de fazer gola de camisa de um cara vai estar junto com o jeito de fazer o pelo do braço de outro, com o jeito de fazer cabelo de outro. Então, a gente é um grande Frankenstein, assim, né, na minha visão. Então resumindo, para passar para o Mário, você olha o mundo real e tenta depois olhar artistas e comparar como que cada artista faria aquela coisa real. Sim, porque, né? na minha visão, a minha forma de enxergar esse desenvolvimento de estilo que, principalmente de texturas, né, que eu acho que é o caso que a gente está falando aqui, né, desenho de materiais, é uma mistura dentro do seu liquidificador, porque o seu liquidificador é diferente dos outros, né? O seu liquidificador é uma mistura da sua interpretação do real, juntando com outras visões de artistas que você olha para o trabalho e aquilo faz algum sentido, né? E numa brincadeira dessas, às vezes uma Turma da Mônica vai fazer mais sentido do que alguém que parece bater mais com o que você está fazendo,
Não é impossível. Eu já vi, sei lá, um Rafael Grampar falando que a árvore do bairro do Limoeiro do Maurício Souza foi uma grande influência pro jeito dele desenhar a árvore. Eu não lembro de ter visto uma árvore do Grampar, porque, pô, sei lá, o mesmo delivery é no meio do deserto, né? Mestrado no meio do nada, e é isso. Até hoje eu não vi. E depois Gotham City. Ele falou e eu acreditei, mas até hoje eu não vi nenhuma árvore que ele tenha desenhado, né? Mas é isso. Mas Mário, é interessante pensar nisso. É interessante pensar nisso porque, mesmo que, nesse exemplo, por exemplo, o Grampar não desenha árvore, mas aquilo influencia o processo de pensamento dele na tradução do que ele vê para o que ele faz, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito em textura também, no curso de arte final, como interpretar aquilo que você está vendo. Então, eu acho que no meu caso, o meu processo é parecido com o do Denis. Eu prefiro ver a coisa real, como ela é, e se eu tiver a oportunidade de ver ao vivo, é melhor ainda, né? A gente sabe, assim, o quanto, por exemplo, que desenho de observação é positivo. Não necessariamente para você fazer um estudo hiperrealista, milimétrico do que você está vendo, mas para ter a experiência de observar. Porque a primeira questão é a observação, né? E aí eu vou adicionar um componente que vai parecer meio vibes, meio mágico, né? Meio fantasioso. Por isso mesmo que a nossa capa do curso de desenho de materiais é um feiticeiro conjurando um monte de coisa, porque eu acho que tem um elemento de destrinchar coisas que não são necessariamente visuais, mas encontrar um jeito de transformar elas em algo visual. Então, por exemplo, a gente estava falando de fogo. Fogo tem tipos diferentes de fogo. Primeiro começa aí. O fogo do fósforo, da vela, da boca do seu fogão é diferente do fogo de uma coisa pegando fogo no mato, por exemplo. Ou do que o tocha humana fica quando ele está, enfim, em chamas, né? Existe um movimento da forma, né? O jeito que a linha e as manchas se comportam visualmente, né? E se isso não for associado e for para o seu desenho pode, primeiro, não emular essa sensação, né? Porque agora eu tô falando de fogo, mas eu posso estar falando de tristeza, eu posso estar falando da chuva, né? Que o Denis comentou também. Enfim, de coisas que não existem, tipo os Kirby Crackles, por exemplo. Só você aplicar duro como um carimbo, né? Repetir o formato, eu acho que não é suficiente. É interessante você entender como aquilo se move, como aquilo se comporta. Sabe aquela coisa do Bruce Lee, seja a água? Cara, se você tá numa piscina, se você tá no mar, e você pode sentir a coisa, é muito interessante. Então, essa experiência sensorial com a referência é importante também, né? Enfim, é meio doideira, assim, é meio vibes, mas eu aprendi muito a desenhar fogo, de observar fogo, né? Tipo, fogueira de festa junina, tipo, eu ficava lá assim, olhando fogo. Legal. É curioso que o fogo é uma coisa muito difícil de observar, porque ele não fica parado. É muito bizarro, cara. E esse é um ponto. Se o fogo não fica parado, olha aí a dica aí, ó, spoiler do curso. Se o fogo nunca fica parado, ele não tem forma definida. O que ele tem é uma lógica de como ele se comporta. E você pode aprender a movimentar o seu lápis para registrar algo que simula aquilo. Mas isso também tem que estar condicionado com várias hierarquias da arte final e do acabamento do desenho para ficar compatível com o seu desenho. Por exemplo, o fogo é etéreo. O fogo não tem forma, não tem massa, não é pesado. O seu corpo tem. Então, se você está desenhando a mão de um personagem e uma bola de fogo em cima, essa bola de fogo, hierarquicamente, não pode ter o peso da mão, porque ele não tem peso. E aí, esse tipo de ciência de entender as coisas fica muito lógico e óbvio depois. Mas a gente precisa, acender a luz dessa parte da nossa percepção. Isso que você falou, Mário, é muito legal. Porque... Rafa? Não, então, eu vou falar o meu, que eu vou tentar até sair um pouquinho do que vocês falaram para não discordar, mas trazer uma outra visão da parada. Mas o Mário falou um negócio muito legal, que é uma coisa meio sinestésica, né? Porque, por exemplo, o exemplo que o Denis deu da chuva, nem é um bom exemplo, porque a chuva também é difícil de fazer, mas, sei lá, o pelo do braço do cara, entendeu? É um negócio que ele é físico e pode ser que você coloque uma intenção não só poética, mas narrativa no pelo do braço do cara, mas vai ser difícil. Agora, a chuva
ou o fogo são coisas que geralmente você não faz só a chuva. A chuva tá lá por um motivo narrativo, entendeu? Ela quer dizer uma coisa. E aí você tem que pensar não só em a chuva, como é que a chuva é desenhada? Não, mas como é que a chuva é desenhada para passar uma mensagem específica de tristeza, de momento complicado, né? Porque ela nunca tá só sendo chuva, entendeu? Então, é isso que o Mário falou, né? Você tem que buscar outros sentidos que vão te trazer esse visual, né? Como é que você transforma um som, um tato, um cheiro numa parada gráfica? Isso é super difícil de fazer. É difícil. E também tem a questão da literalidade da coisa, né? Porque justamente porque se você está usando essas referências para comunicar algo que tem a ver com a narrativa, com o sentimento, etc., a necessidade daquilo ser coerente com a realidade cai. Entende? Então, tipo, às vezes uma rabisqueira muito louca é mais legal para você indicar um momento de tensão na chuva do que fazer linhas retinhas com a régua. Entende? Só que você tem que ter isso disponível no seu arsenal de possibilidades para não destoar da linguagem do seu desenho como um todo. Não, E aí eu tô viajando de novo, né? Não, mas é isso que a gente tá falando sobre buscar estético. referência, entendeu? Porque às vezes você não sabe disso, mas você precisa ver uma pessoa que fez uma chuva toda rabiscada para falar, cara, eu posso fazer uma chuva rabiscada. Porque quando a gente pensa na chuva, eu, por exemplo, eu penso na chuva com gotas retinhas vindo. Mas aí você vê alguém fazendo, você vê, isso é possível. Isso existe como solução gráfica, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês, que depois eu falo que eu tô enrolando, mas eu vou falar o que eu acho. Mas um outro exemplo que tem a ver com isso. Minha fumaça mudou para sempre. Fumaça e fogo, na verdade. Mas fumaça e fogo. Depois de que eu comecei a ler os Gêmeos, cara. E eu vi que eles fazem a fumaça e um fogo ridiculamente simples. Que é uma linha meio quebrada, assim, e eles não desenham o fogo e a fumaça. Eles delimitam até onde ela exerce efeito, de alguma forma, entendeu? O que tá lá dentro é branco, é simples, e o que tá fora é o desenho. E aí caiu essa ficha de que isso não é um fogo desenhado, mas eu entendi que tem um fogo ali. E aí, desde então, eu faço fogo e fumaça meio que assim, e super funciona, entendeu? Mas é uma coisa que eu não ia pensar sozinho, provavelmente, entendeu? Eu tive que ver alguém fazendo, e eles provavelmente viram alguém fazendo algo parecido, né? E ao reproduzir o que eles fizeram, eu mudei um pouquinho, e existe quase uma parada meio evolutiva de como você representa essas coisas, que vai mudando com cada pessoa que pega e copia de alguma maneira. Enfim, muito doido. Mas o que eu ia falar? O que foi? Faz sentido. Então, o que eu ia falar sobre isso de referência é que vocês falaram sobre olhar o real, olhar artistas que fazem e tal. Eu tenho uma parada de referência que é pouco ortodoxa e potencialmente problemática também, que é o seguinte, eu evito, às vezes, olhar Eu concordo com o Mário, eu olho o mundo real. Eu tento fazer muita observação. Mas se eu tô no escritório, tô em casa, eu vou dizer uma coisa que eu não conheço, que eu não sei, eu evito olhar o de verdade. Porque eu quero fazer o negócio do meu jeito diferentão, entendeu? E isso, depois, eu olho o de verdade depois. Eu vejo se de verdade tá batendo com o que eu fiz, entendeu? E aí, se eu te fizer um negócio muito errado, eu ajeito. Mas se não tá muito errado, se ele tá só, tipo assim, diferente, pouco errado. interessante, pouco errado. Tipo, errado cool, tá ligado? Então você passa. E aí estiloso. ficou uma solução nova. Ficou uma solução nova, entendeu? E mais do que isso, eu acho que o lugar que eu mais busco referência nessa pegada de tentar fazer coisas que não foram feitas, porque o Denis comentou sobre você não conseguir inventar uma forma nova de... É muito difícil, concordo com ele, é muito difícil você inventar isso do zero, assim. Mas talvez você possa se forçar a se colocar em situações que isso vai surgir naturalmente. E aí o que eu tento fazer é, se eu vou fazer quadrinho, e geralmente eu faço quadrinho porque sou quadrinista, eu tento buscar referências fora do quadrinho. Então eu vou procurar o fogo numa animação, ou numa ilustração de outra coisa, ou num videogame, entendeu? Eu vou procurar em lugares que vão achar soluções diferentes, porque estão em outra mídia. E aí, para essa mídia, as soluções têm outras variáveis, entendeu? E aí eu falei, e se eu traduzisse essa parada do videogame no quadrinho? Será que funciona? Spoiler, às vezes fica uma bosta. Mas às vezes funciona. Então é um jeito diferente de buscar referência que talvez as pessoas não pensem sempre e pode ser legal. Isso é interessante porque tira você de um ciclo meio padronizado de procurar sempre no mesmo dicionário, se faz sentido. A definição.
Porque se você pegar, tipo, eu não sei como é que é o termo exato para isso, mas se você pegar pro repertório global de quadrinhos, uma hora acaba, né? Tipo, é infinitamente vasto, claro. Mas se você tá falando assim, eu sempre consulto quadrinho em preto e branco, e aí, de repente você olha para uma pintura colorida do século XVII, aí você fala, puxa, aí você tem outra forma de ver, isso abre muitas outras possibilidades para você trazer, né, para procurar uma referência nova. Eu acho bem legal, assim, procurar em outras coisas, porque você vai estar olhando invariavelmente por algo que já passou por algum filtro, né, de outro profissional, outro artista, outra, enfim, forma de ver, né? Você pode procurar a sua referência numa poesia, por exemplo, né? Poxa, eu preciso aprender a desenhar fogo. Aí você procura uma poesia que escreve o fogo de forma poética. Aí você fala assim, tá, como que eu trago isso, transformo isso em arte, em visual? Mas enfim, Então, de novo estou viajando. Mas, Mário, eu acho que isso que você falou, e eu vou entrar no comerciais depois disso para não me alongar, mas isso que você falou, eu acho que é uma situação de aposta alta, mas que se der certo, é muito mais interessante. Porque é aqui, ó, as soluções gráficas que o quadrinho tem, elas são muitas, mas elas são finitas. Entendeu? Uhum. Pelo menos como elas estão hoje, não que elas sejam finitas para sempre, mas assim, o que já foi feito, se eu fosse um algoritmo, e eu conseguiria ler todos os quadrinhos que já foram feitos, eu chegaria umas soluções finitas, tá ligado? Enorme, gigantesca possibilidade, mas finita. Mas se eu começo a procurar em outros lugares, aí talvez seja de fato infinito, entendeu? E aí um lugar desse com uma poesia, meu irmão, eu acho dificílimo fazer isso que você falou agora. Mas, sim, é muito. Não tô mas falando assim, como se eu soubesse fazer isso, não, mas... Eu achei uma loucura o que eu ouvi, mas... Não é... Então, mas eu acho uma loucura, mas é uma parada que, cara... Mas é assim, interessante o conceito. Eu acho que a chance de dar errado é muito grande, mas a chance de, tipo assim, de dar um certo muito mais interessante do que seria olhar outro desenho de outra pessoa, entendeu? É muito mais legal, é fresco, entendeu? É uma coisa que então, traz um frescor pra parada que a gente não tá acostumado, sabe? E isso é muito Mas doido. assim, só pra amarrar, eu acho que a gente também tem que deixar claro pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, que essa brisa toda que a gente acabou de comentar é muito mais provável de acontecer quando a sua referência é emocional, né? É um sentimento, é a vibe, né? Enfim, é a ambientação. Quando é uma coisa muito mais palpável, né? Sei lá, vamos pegar uma coisa que realmente tem matéria pra você falar, eu tenho que desenhar um copo de vidro. Cara, o negócio tá lá na sua frente, né? É literalmente o que você está vendo, é o que você deve transformar na sua referência, na sua arte, que seja, né? Então, assim, você não precisa procurar uma poesia sobre copos, né? O copo tá lá. Mas se você quiser saber, puxa, eu nunca consegui desenhar a sensação de raiva. Poxa, aí talvez música, poesia, outras coisas, dança. Talvez a resposta não esteja onde essas coisas palpáveis estão. Então, vamos falar sobre lugares específicos para buscar soluções palpáveis na sequência, mas eu preciso entrar em comerciais agora para dizer, na verdade, notícias muito positivas. Nossa sessão de comerciais hoje é muito especial. Primeiro, porque ele é patrocinado pela Artus. Então, Artus, obrigado. Artus mandou pra gente vários brindezinhos que eu já usei várias vezes. Eu tô aqui fazendo um jabá repetido da caneta acrílica porque eu fiquei apaixonado pela caneta acrílica da Artus. Tô usando direto, meu caderno novo tá todo colorido de caneta acrílica. Então, obrigado, Artus. Recomendo para quem não conhece Artus ainda. Eles fazem materiais de arte diversos. Eu tô usando muito a latinha, cara, de várias canetinhas, show de bola. Pode crer. Muito bom. E ela tem uma de ponta chata que é uma delicinha. Até para fazer preenchimento, cara. Bem legal. Eu uso preenchimento também, pode crer. Porque você consegue... Eu uso ela girando para fazer variação de traço e eu uso ela grossona para preencher preto. E é mais prático não é melhor do que o pincel, mas é mais prático do que o pincel, porque não tem que lavar depois. Assim, eu viro e mexe, pego... E tem até tem a ver com referência também, porque, por exemplo, eu tive fases, todo mundo tem fases, né? Tive fases do marcador à base de álcool. E aí, quando eu vou desenhar a base de álcool, eu fico assim, cara, mas como é que eu represento tal coisa nesse tipo de material? E você tem que procurar artistas específicos que usam aquele material para solucionar aquele problema. E aí eu tenho que conhecer artistas novos. Então, até um jeito de você, né, buscar referências de materiais específicos, você conhecer artistas novos que têm soluções diferentes. E às vezes a solução do cara, sabe, o cara usa marcador desse aqui, marcador... Não é isso, mas pra galera que não tá por dentro... Nossa, agora eu aluno muito aqui, tá tudo estourado meu negócio, né? Mas enfim, não sei se tá dando pra ver, não tá dando não. Tá, mas é um marcador à base de álcool.
às vezes, o que eu vou falar é que, para quem não conhece isso, é o marcador de Bobbie Goods, para quem gosta de Bobbie Goods. Canetinha de Bobbie Goods. E para quem não está acostumado, se você pega um artista que usa isso aqui, e aí você fala, nossa, que legal como ele usou essa solução de, sei lá, misturar 2 tonalidades diferentes de um cinza para fazer uma coisa. E se eu fizesse isso com nanquim? Entendeu? Que volta ao que eu falei no início, né? De que é buscar soluções em outros lugares e trazer para o seu lugar, e você vai fazer meio que um take diferente, vai ser uma versão, um mashup ali de soluções visuais. Mas enfim, então Artools, se você não conhece Artools ainda, o site deles está em algum lugar aqui na descrição, e eles não são loja, eles são uma empresa que produz os materiais. Então eles são vendidos em lojas de material de arte. E aí, para você achar a loja mais perto de você, tem lá no site deles um negocinho super legal, que você bota o seu endereço e ele te indica a loja mais próxima para você conhecer. Então, recomendo. E ouvi dos bastidores deles aí, que vem material novo em breve. Canetas especiais aí estão Esse vindo. aí eu tô aguardando ansiosamente. Eu também. Já tem até a data de lançamento, eu não posso falar, porque não permitiram falar. Mas parece que tem uma data aí, e aí quando tiver, a gente faz um episódio falando sobre isso, que eu acho que vai ser interessante. Você vai ser o que eu mais vou usar, com certeza. Eu também. Eu gosto muito, muito, muito. Tá maluco. Mas então, esse é um comercial. As outras coisas que eu vou falar não são comerciais necessariamente, mas são notícias boas. Uma é que hoje, quando gravamos esse podcast, a gente bateu não 100%, não 200%, não 300%, mas 1000% da meta do Catarse. O que é sem precedente, pelo menos pra gente, né? Na Inco. Então, parabéns a todos os artistas. Isso é dificílimo. A gente faz e acompanha o Catarse desde que eles estrearam. Quantas campanhas vocês lembram que passou de 1000% de arrecadação, cara? Isso é muito, muito grande. Não, fiquei muito feliz, assim. Então, obrigado, pessoal. Para quem tá ouvindo isso aqui na gravação, já acabou, não tem como apoiar mais, faz parte. Mas a gente abre um Catarse desse da Inco todo semestre, né? Então, o próximo vai ser em dezembro, para você pegar os trabalhos dos alunos que estão se formando naquele semestre, né? Então, a gente está agora fazendo o Catarse da galera do primeiro semestre desse ano, e em dezembro vai ter o Catarse do segundo semestre desse ano, que está com matrículas abertas, senhoras e senhores, até dia 10 de julho agora, que provavelmente vai ser, sei lá, amanhã, não sei quando é que esse episódio vai sair. Então, você pode se inscrever ainda, apesar do que muitos cursos já estão esgotados. E isso é muito bom pra gente, né? E ruim para vocês. A gente tentou colocar mais gente, abrir mais vagas. A gente abriu mais vagas, mas as vagas extras também esgotaram. Então, assim, a demanda tá muito... Obrigado. E semestre que vem tem mais. É isso. Tentem pegar os cursos que tem vagas ainda, né? E semestre que vem a gente abre vagas de novo. A gente está tentando viabilizar mais, né? Mas, enfim. Obrigado à matrícula. Teve muita procura de verdade. No curso novo do Denis, desenho para iniciantes, estourou. O meu de sketchbook estourou também, HQ1 estourou também. Vários cursos estouraram. Então, obrigado, gente. E vai ser Então, quando sair o Catarse em dezembro, vai ser um livraço. Então, preparem-se, que eu acho que foi talvez a maior quantidade de alunos por semestre que a gente já teve. E não acabou as matrículas ainda. Então, parabéns para nós, eu acho, nesse caso. Aproveita e garante uma vaga. É isso. Ainda tem vaga para o curso de arte final, para o de materiais, para o meu de cenário, para o Denis de composição. Tem, eu acho que algumas para o curso de roteiro ainda, edição de livros. Acho que colorização e aquarela ainda tem vaga. E o resto todo, cara, são 16 cursos, né? A gente botou papo de metade dos cursos foram esgotados. Cara, aí, muito feliz, de verdade. Então, feliz que a gente tá com essa moral, digamos assim. E também, de aproveitar que a gente tá falando sobre isso, e a gente bateu também uma meta de seguidores aqui no YouTube do Inco. Então, obrigado pra quem tá... A gente tá crescendo, né? O Instagram tá crescendo também. Então, obrigado pessoal que tá acompanhando. Continue divulgando e compartilhando o podcast, acompanhando o que a gente faz, que a gente fica pilhado e motivado pra caramba. Obrigado, Arthur, pelo patrocínio. E sigamos. Então, vamos lá. Vamos agora falar de quem entrou nesse episódio. Achando que a gente ia falar sobre sites que você pode dar referência, uma coisa mais específica, assim. Vocês têm isso também? Porque isso, assim, não é o tema, mas é parte do tema. Existe um site que você vai especificamente para olhar e tal, ou não? Eu tenho dado preferência para mecanismos de busca, onde você pode ativar um filtro para não mostrar resultados de IA. Então, enquanto for possível fazer isso, evite... Isso é dica para você, cara, que tá ouvindo a gente. Evita o mecanismo de busca que está inundado de IA, prefira um que você pode filtrar, tá? Porque coisa de IA é de mentira, cara, não existe. Então, assim, você vai procurar um negócio, você vai confiar num treco de IA que vai estar errado. Então, não é uma boa ideia.
Às vezes não é nem como fazer, né? Vamos supor, uma coisa super específica de arte final, por exemplo. É um tipo de pincelada que não existe, porque não foi pincelada, foi gerada, entendeu? Uhum. Então você tentar reproduzir aquilo, não dá pra reproduzir, porque não dá, não foi feito, entendeu? Uhum, sim. O Mário quer falar uma coisa, Mário? Eu queria indicar. Eu vou falar assim que eu uso muito pouco, mas é um recurso bem interessante, que é o Flickr. É mesmo? O Flickr, tipo, já foi uma plataforma muito mais, acho que, movimentada na internet, e agora, tipo, ela é basicamente para fotógrafos, né? Mas eu, inclusive, entrei hoje para ver. Você meio que precisa ter uma conta lá, eu acho, para poder navegar e fuçar e tudo mais. Mas, assim, o mecanismo de busca deles, primeiro, não tem IA, porque é uma plataforma que não tem foto de IA, né? Uhum. E você pode procurar com tags e temas, e você pode procurar, inclusive, por cor predominante. Isso é Isso maneiro, é hein? muito interessante, né? Porque ele consegue entender, sei lá, eu quero uma foto de um leão na savana, no pôr do sol, que é majoritariamente vermelha. Se tiver, ele vai te mostrar o mais próximo daquilo. Então, é relativamente fácil de procurar. Assim, ela é menos útil para você entender a estrutura básica de uma coisa. Ele é mais legal para você entender de ambientação, de composição, porque, de novo, fotógrafos também são artistas que fazem escolhas, né? Eu falei do leão na savana, mas alguém tirando essa foto faz escolhas, né? Então, você vai encontrar coisas menos objetivas, eu diria, em termos de objeto, de anatomia que seja, mas você vai encontrar coisas mais interessantes em termos de conceito, de ambientação, de inspiração, talvez. Eu tô aqui, até olhei pra conferir se o nome tava certo, mas falando de composição, tem um que eu gosto muito, que é o Film Grab, que é um site que tem imagens de filmes. E é isso, entendeu? Muito bom. E aí você vê, tipo, takes de filmes específicos. E tem zilhões de takes, entendeu? E aí você pode botar take aleatório, você pode configurar por categoria que você quer ver, se é por nome de filme. É bem legal. E é isso, assim, são muitas escolhas tomadas, né? Afinal de contas, um filme foi muito pensado. Então, pra composição é ótimo, pra escolha de cores é ótimo. E pra talvez personagem, eu gosto de... né, porque os atores fazem personagens em cena, então eles são caricatos, fazem expressões. Então é bem legal, assim, porque o Google... Eu uso o Google também, mas o Google é limitante, né? Porque ele... Sei lá, falta critério na hora de escolher, entendeu? É difícil a gente explicar o que a gente quer. Ele às vezes não entende o que a gente quer. Por isso que eu ia falar que a nossa busca tem que ser muito bem descrita, né? Porque se você escrever copo, tem 1 trilhão de copos, mas se você escrever copo americano de boteco, sabe? É mais específica, é mais fácil de chegar. E uma outra coisa que saber ajuda buscar. também é você escrever em inglês, cara. Porque a internet é muito maior em inglês do que em português, né? Então vai te dar uma variedade maior de resultados. Pode Essa até dica é de tiver ouro. difícil tentar com os dois, né? Porque vão aparecer coisas diferentes. De maneira geral, é válido você tentar com mais de uma língua mesmo, uma boa sacada. Não só inglês, mas em francês, o alemão, o espanhol, sei lá, entendeu? O que você conseguir falar aquela palavra ou aquela frase, nem que você traduza pra ver o que acontece, né? E até pra você ver se, às vezes, aquela palavra ou expressão ou referência, ela é mais associada a uma cultura diferente, né? Então, por exemplo, se eu quero ver sobre um bicho que tem na África, talvez eu deveria procurar, né, por algum idioma africano que descreve aquilo melhor, entendeu? Porque vão ter mais registros daquilo naquela língua. Então, vale procurar por línguas diferentes também, se você está disposto a fazer isso. Faz muita diferença. É literalmente um trabalho de pesquisa, né, cara? Não, então, mas aí uma coisa que eu queria alertar a galera, que eu acho que eu falei sobre isso em algum podcast já, não tenho certeza. Mas que é o seguinte, não tem a ver com buscar referência, tem a ver com acabar de buscar referência. Terminar a busca, que é colocar um timer. Ou colocar um limite de imagens salvas. Porque senão você vai entrar no Pinterest procurando tartaruga e vai sair, tá ligado? Olhando a origem cósmica do, sei lá, do Homem de Ferro, entendeu? Maluco, não dá. É um buraco sem fundo, de verdade. É feito pra isso. Então você precisa se limitar. Você precisa falar, não, eu vou olhar até tal hora, ou eu vou olhar até eu salvar X imagens, porque senão você vai se perder e é muito fácil procrastinar fazendo isso. Você se justificar, não, eu tô procurando referência. Não tá nada, você tá vendo outra coisa, tá ligado? Já se perdeu há muito tempo. Então isso é uma vantagem do que o Denis falou, de você olhar os livros que você tem em casa, né?
Que também é outra desculpa para você ficar comprando livro e falar, não, isso aqui é para pesquisa. É tudo estudo. A biblioteca é gigante, não cabe mais nada. Não, isso aqui eu tô comprando não é para eu ler, não é porque eu sou viciado em comprar livro, é porque é para referência. Mas de fato porque a parada é, eu vou olhar, sei lá, desenhar dragão. Eu vou procurar aqui, vou gastar um tempinho olhando para minha estante, que tá semi-organizada, eu preciso organizar um pouquinho mais, mas se ela tá organizada, isso é fácil de fazer, mantenha a sua estante organizada. E aí você olha, bom, o que tem dragão? Tem nesse livro, você pega uns 3, 4 livros de dragão, abre, folheia e acabou. Tá ligado? E é isso. Essa é a sua bolsa de referência àquele projeto. Entendeu? Você não vai se perder, porque o livro acaba. Tem um fim. E aí você acaba de ler e você fala, beleza, então é isso que eu vou usar. Ou não, você pode não. Vou fazer outra pesquisa. Mas você tem ela é finita, entendeu? E isso para pesquisa, gente, é muito, muito importante para você não se perder no processo de pesquisa e ficar eternamente estudando. Já falamos aqui em outros episódios também, né? Sobre o cara que estuda para sempre, pesquisa para sempre. Não, eu vou desenhar quando eu estiver pronto. E o cara tem, caralho, 1 tera de referência no computador salvo e nunca desenhou nada, porque ele não tá pronto ainda. Então você tem que botar um limite, independente de onde você procurar o que você tá procurando. Eu queria amarrar uma coisa do Denis com uma coisa do Rafa, para falar um pouco sobre esse meu processo de pesquisa. Porque, cara, eu sou um pouco old school. Eu tenho um arquivo morto no computador. Então, especificamente por causa de certas aulas, e o tempo todo que eu trabalhei dando aula na Pandora, né, eu fui construindo um banco de dados de referências e eu não conseguia achar as coisas que eu precisava. Porque assim, eu entrava lá no Google, pesquisava, salvava, né, levava para o aluno e tal. Mas era assim, uma pasta, referências, com 1 trilhão de imagens. Eu fiz um trabalho meticuloso de catalogar tudo. Então, o que eu recomendo se você tem coisas específicas que você está pesquisando para sua produção, cria uma pasta de referências e separa por tópicos. Então, assim, sei lá, arquitetura, pasta de arquitetura. Aí você guarda as suas coisas de arquitetura lá dentro. Só que se você tiver uma subcoisa, por exemplo, sala de jantar, você cria uma subpasta sala de jantar. E aí você nomeia os seus arquivos, sala de jantar 1, sala de jantar 2 e por aí vai. Porque na hora que você precisa encontrar essas coisas, fica muito mais fácil, você perde muito menos tempo. Tá? Então, meio que a minha ideia essa dica eu acho que é bacana. O arquivo morto no computador, meticulosamente catalogado, para você não perder tempo na hora de pesquisar. Tem uma coisa que eu queria adicionar, que eu acho que é uma reflexão sobre isso, e depois a gente pode ir para a próxima parte do episódio. Eu quero ler uns comentários da galera, comentários muito bons dos últimos episódios, depois fazer dever de casa, e fazer os emojis e seguir com a nossa... Né? Porque foi tão rápido esse episódio, ele correu tão rápido, porque eu gostei muito dessa conversa com vocês. Obrigado, gente. Mas, que é o seguinte. Eu esqueci. Porra, eu fui fazer vários parênteses antes e eu esqueci o que eu ia falar. Então, tem uma coisa que é o seguinte. Mesmo que você faça o que o Mário falou, que é coisa de maluco, mas que é maluco, beleza, é bom, faça, porque ajuda de fato, já aconteceu de eu precisar de situações dessas e não ter, e fez falta. Mas uma coisa que eu aprendi com a vida, assim, é que saiba que você como pessoa nunca vai ter 100% das suas referências à disposição. Porque o seu cérebro tem uma área de trabalho da sua cabeça, ela tem um limite, entendeu? Então você precisa estar revisitando coisas. Existe meio que uma parcela de coisas que tem na sua cabeça que você consegue acessar fácil e o resto tá meio que empoeirando em gavetas escondidas, entendeu? Então, se você está fazendo um projeto sobre uma coisa específica, vale você revisitar coisas daquele tema, entendeu? Tá sempre estudando coisas novas, sempre com várias coisas na cabeça rodando, entendeu? Porque aí o que você tá fazendo hoje esse cachê da sua cabeça de hoje vai ser de um jeito. E aí eu vou fazer um quadrinho sobre dinossauros hoje. Tá. Daqui a 5 anos fazer outro quadrinho sobre dinossauros, não só porque eu melhorei e cresci, mas porque eu tô com outras coisas na cabeça naquele momento, entendeu? Eu vou fazer outro quadrinho sobre dinossauro. E saiba que isso é ok, isso é normal. Então não é que você tá perdendo coisas do passado, porque a gente esquece das coisas mesmo, e as coisas às vezes se perdem com a distância, as coisas caducam. Então tudo bem você não ter todas as referências da sua vida o tempo todo catalogadas e acessíveis. Faz parte também de que você é naquele momento. Eu acho que isso é ok, sei lá. Tira um pouco de um peso, né, de que a gente tem que estar sempre acumulando conhecimento, e esse conhecimento ele não inspira, ele inspira, pô. De alguma forma ele inspira. Faz sentido isso? Faz, pô. Bom, então olha só, eu queria ler alguns comentáriozinhos de 2 episódios recentes que foram muito legais. Um é o comentário do Fábio, falando que a Ananda estava afiadíssima no episódio. Então, elogio para a Ananda especificamente.
É aquilo que eu falei sobre falar bem pelas costas das pessoas. Então, salve Ananda, veja esse episódio e ouça isso. O comentário do Pacha, falando que ele queria, um episódio que ele queria estar junto conversando, porque ele queria responder as coisas que a gente tava falando, né? E acontece muito isso. Eu ouço episódios, às vezes, que eu não participei, eu fico, cara, eu queria comentar sobre isso, eu quero levantar a mão e falar também, mas não dá. Então, é porque ele falou justamente o negócio que o Denis falou, né? De que não importa você ler um monte de livros sobre o episódio de Pare de Estudar. Pare de estudar, não, né? De como estudar ou praticar, né? E aí, que assim, a galera lê um monte de livro, não escreve nenhum roteiro, e aí acha que sabe fazer roteiro. E não sabe, maluco. Você tem que ler os livros e tem que fazer roteiro para fazer roteiro. Agora, sobre isso de, fiquei com vontade de comentar, isso acontece com os nossos ouvintes também. A Juliana, minha companheira, ela fala comigo de vez em quando, depois do episódio, que ela às vezes tá aqui no escritório, né? Então ela acaba ouvindo o papo todo. Ela fala, que vontade de comentar, de falar sobre aquilo, falar sobre isso. Então, ela já tá com vontade ali, ela tá lá na sala, estou com vontade de comentar. Então, Oi, assim, Ju. inclusive, ela mandou um oi para vocês. Inclusive, ela estuda muito, todo dia ela tá com referência ali, desenhando, praticando, é bem legal essa busca dela. Volte me elogiando aqui os processos de estudo da Ju. Tá recorrente, Mas o ponto se você ouvinte que tá ouvindo aqui também ficou com vontade de comentar, sabe que você pode comentar, tem a área de comentar para isso, né? Então, todo mundo que ouve a gente pode comentar e deixar a sua colaboração para os assuntos. Depois de acabado? Sim, mas a gente lê, pô. Participa da discussão e a gente tá aqui lendo, trazendo justamente por isso, né? Por exemplo, agora em outro episódio, você não precisa do mercado. Esse episódio sobre mercado. O Júlio Mudet respondeu que como diz certa música, deixa a vida ele levar. Um pouquinho, né? Essa coisa de que ele tá falando que você precisa pensar menos no futuro e tá mais focado em você fazer um bom trabalho agora e o futuro vai se construir ao longo do tempo. Faz sentido, de alguma maneira, faz sentido. Citando aqui o Marcelo Janu, que foi aluno nosso e que foi colega de faculdade dele. Olha só que loucura. Nossa, que coisa. E que, nossa, o Janu é muito bom, cara. Recomendo, conheça o trabalho do Janu. Ele tá aí, procurem. Acho que é Marcelo Janu no Instagram. E é muito bom. O João Vitor Betim comentou também. Dica de qualidade, descobri o canal há alguns meses, maratonei quase tudo. Iniciou nos quadrinhos recentemente. E o Coletivo Saruê encontrou esse cara. Gente, o Coletivo Saruê é um coletivo de quadrinistas que surgiu dentro da Inco. De ex-alunos nossos, veteranos nossos, né, que se juntaram, fizeram um coletivo, e agora esse João Vitor Betim faz parte do coletivo. Que legal, cara. Então é isso. Bacana. Falou que vai fazer Inco para faculdade. Ele tá na faculdade ainda, pelo visto, então quando acabar a faculdade ele vai colar com a gente. E outro legal também, bem-vindo. É isso. Um comentário do Floppermano, eu acho que é isso. Não é quadrinho, mas é com gancho do dever de casa do Mario. Recomendo um jogo chamado Persona 4, que é o mesmo conceito de alimentação de Friday, só que no Japão. Eu não conheço, não. Você conhece, Mario? Não conheço, já fiquei interessado. Já ouvi falar desse Persona, já ouvi falar muito bem. E não aí, do 4 especificamente, mas da série, assim. O motivo da recomendação é que a narrativa é muito boa, a direção de arte é muito boa, e que vai agregar para qualquer artista. E é isso. No final ele fala... ele fala que algumas coisas... Isso é muito válido, gente. Algumas ideias têm que ser reforçadas constantemente. Às vezes é isso, né? A gente ouve uma coisa boa uma vez, mas não fica. Então a gente tem que falar várias vezes. A gente se repete aqui no podcast algumas vezes também. A gente ouve muita coisa o tempo todo, né? É normal que mesmo uma coisa muito legal acabe escapando. Sim. Nossa, eu agora, dando aula na faculdade, né, lá na FRJ, que eu faço tutoria do doutorado, eu falo as palavras para os alunos, e os alunos claramente não ouvem o que eu falei, e aí eu penso, eu também não ouvia quando eu estava no lugar dele. E o professor falava exatamente a mesma coisa para mim. Eles falavam isso para mim, eu não ouvia, aí agora eu falando para eles e não me ouvem. É um ciclo, gente, é um ciclo. Então faz parte do processo. Bom, dever de casa, gente, dever de casa. Vamos lá. Quem começa de casa? Eu posso começar. Meu dever de casa hoje é muito simples. Vá pro bar, porque o bar é um bom lugar para achar referências. Então, a dica, vai com óculos escuro. Mas por que eu tô falando isso? Não é só para desenhar, não. Mas é importante que você desenhe também. Porque você pode ir pro bar ficar observando pessoas, vai com seu caderninho ali, anota. Você pode pensar uma história em cima do que você imagina daquela pessoa. Você pode, aí é papo de fofoqueiro, mas você pode ficar ouvindo o papo da outra mesa, prestando atenção mesmo, na maior cara de pau.
E aí você vai começando a traçar o perfil daquela pessoa, você cria um personagem ali na hora, baseado naquela pessoa. Digo isso por quê? Porque, falando em referência, né? No próprio Teocrasilha, que é o meu projeto atual, mas em outras coisas que eu fiz antes também, eu uso a mim ou amigos meus como base de personagem, né? Então, ao invés de você, tô criando uma história, ao invés de você criar um personagem que é só uma versão genérica, porra, do Han Solo, tá ligado? Porra, ou de qualquer outro personagem que já criaram antes, mas você só fazer a versão feminina, não sei o que, ou a versão masculina, não sei o que. Cara, vai pensar coisas novas em cima de pessoas de verdade, né? Então, pessoas que você conhece, amigos, parentes, são pessoas que você já conhece profundamente, você já conhece as camadas delas, né? Então, é uma boa dica para criação de personagens, para buscar referências de personagens. Às vezes, por mais que você vai trabalhar no mundo fantástico, para fazer pessoas que fazem sentido, que pareçam pessoas de verdade, usem pessoas que você conhece de verdade, né? Ou seja, seu dever de casa é vá pro bar, é isso mesmo. É isso aí, vai pro bar, você pode ir com alguém para você trocar ideia, pode fazer uma entrevista com a pessoa, olha só. Uma pessoa que você acha interessante, você pode convidá-la para o bar e entrevistar ela para saber um pouco mais sobre ela, para agregar ali para a escrita do seu personagem. Mas é legal também, porque você pode, se você não gosta do ambiente de bar, você pode ir para um parque, para uma praça, para observar diferentes tipos de pessoas. Isso é importante. Porque senão aqui a gente começa a desenhar, a gente tem meio que um autorretrato, que todos os personagens são um autorretrato nosso com um cabelo diferente, né? Então, é um lugar muito interessante você ver pessoas com biotipo muito diferente, assim, e para você soltar um pouco do que você acha que é anatomia, por exemplo, né? Eu adorei que eu fiz o dever de casa, Denis, no meu mestrado, né? Basicamente. Não, sim, total. É. Era literalmente isso. Para você ver. Tem um exemplo vivo ao vivo de que isso dá certo. Para você ver a validade desse dever de casa. E saiu um livro disso aí, né? O livro foi publicado, saiu. E academicamente verificado esse dever de casa. Fala aí, Mário, você. Vamos lá. O meu dever de casa é o seguinte: eu vou pedir para vocês escolherem a animação que vocês mais gostam e vocês vão procurar o livro The Art of aquela animação. Tá? Eu tenho aqui um exemplo só para mostrar para vocês. Ó, The Art of the Incredibles, que é uma das animações mais legais da Pixar. Que é velha, mas é excelente. Por quê? Eu nunca pensei que Os Incríveis já era velho. É muito velho. A gente é velho. Denis, o Incríveis 2 já é velho. Né? Só não é tão bom. Mas enfim, por que isso? Porque esses livros são livros de produção. Eles são livros que contemplam o que acontece antes de você ter a animação pronta. Então é muito legal de você ver como foi o processo de construção daquela estética, o processo de construção daquele mundo, dos personagens, em termos de roteiro e em termos estéticos, né? E Os Incríveis é muito legal porque é uma história que se passa nos anos 30, 40, então tem uma estética diferente, mais antigona, e os desenhos de produção têm cara de ilustração daquela época, sabe? É muito bonito, cara. É um livro lindo. Eu falo do Incredibles porque esse eu já vi, né? Infelizmente eu não tenho nenhum físico aqui que eu possa mostrar. Mas sei lá, se você gosta de Como Treinar Seu Dragão, procura. Se você gosta do, sei lá, Raya e o Dragão, procura. Se você gosta das coisas da Pixar, né? Tipo, Luca, procura. Porque, cara, é entender a referência da sua referência, né? Como que os artistas envolvidos com aquela obra chegaram no resultado. E você pode procurar, assim, eu falei de animação porque... Mas você pode procurar também The Art of Star Wars, The Art of Star Trek, The Art of Lord of the Rings, e descobrir como é a parte do bastidor de produzir aquilo. Eu acho que é muito interessante descobrir como as coisas são feitas. O seu dever de casa e o meu, eles têm uma interseção aí. E só pegar que eu não peguei ele ainda, calma aí. Porque o meu dever de casa, ele é um livro específico, mas eu vou usar ele como bode expiatório para falar sobre o tipo de livro que ele é. Que é esse aqui, é o livro do Largo do Boticário, História e Requalificação. Por quê? Para quem não conhece, gente, o Largo do Boticário é um espaço no Rio de Janeiro, ali no túnel Rebouças, entre as duas galerias, quando você sai ali pro Cosme Velho, tem um lugarzinho com as casas antigas que estava abandonado. É um lugar lindo, histórico, abandonado. E aí, uma empresa de hotelaria pegou esse espaço e revitalizou e reconstruiu. E agora o Largo do Boticário
voltou a ser um lugar lindo, que é isso aqui, entendeu? E ele é muito bonito, sério. Um largo mesmo, você entra assim, uma rua pequenininha e você entra num lugar só pra pedestre, assim, cara, maravilhoso. E esse livro, ele é o equivalente ao The Art of alguma coisa, só que de um processo de revitalização da cidade, entendeu? E aí tem as plantas do espaço, tem as fotos históricas, olha só, do que aconteceu no Largo antigamente. Aí, deixa eu ver se eu acho, propagandas da época do Largo, dos anos 20. Cara, muito maneiro. Aí tem os desenhos do projeto que a galera fez de revitalização. É muito, muito legal. E aí você fala, mas onde é que eu acho isso? Eu acho que não acho, porque está esgotado, provavelmente. Eu ganhei esse livro, mas o que eu quero dizer com isso é o quê? É que, às vezes, isso aqui foi publicado provavelmente porque entrou uma grana de algum lugar, de algum investimento, sei lá onde, para fazer a obra, que custou, sei lá, quantos milhões. E aí, desses, sei lá, quantos milhões, para fazer uma tiragem de livro que custa, sei lá, 50 mil, é troco de pão. Então, fizeram, entendeu? Para dar para as pessoas específicas, dar para as pessoas importantes e tal. Às vezes, esses livros ficam gratuitos para as pessoas. É num museu, uma exposição específica, uma parada que foi financiada com Lei Rouanet ou algo parecido. Às vezes, tem esse material. Se você achar um material desse em algum museu, casa de cultura, galeria, pegue para você, tenha um desse. Eu fui recentemente num negócio no Sesc, aqui de Campos, que eles deram o livro da exposição também. Cara, pegue esse tipo de coisa, porque catálogo de exposição, livro de arte, de projetos como esse, assim, são super legais para você ver o que o Mário falou. Um negócio que é bonito, mas o por dentro, o por trás daquilo, como é que aquilo foi feito, como é que aquilo foi pensado. E entender o processo de produção, o processo de pensamento daquilo ali é super valioso e vai te ajudar a pensar referências de outra forma, assim. Acho que é isso. Fiquei empolgado. Bem legal. Tá. Emoticon de hoje. Alguém sabe o que a gente pode botar? Não tem ideia. Rapaz, eu não tinha pensado nisso ainda. A gente Eu precisa pensei numa câmerinha fotográfica. Referência? Bom, Boa, fechou. Né? Então, a gente chegou até o final aqui. Se você acompanha a gente, comenta uma câmera fotográfica junto com o seu comentário, que a gente vai ler, né? Vou fazer a gente vai priorizar ler os comentários nos próximos episódios que tenham o emoji. Boa. Pronto. Então, tá bom. é um jeito da gente filtrar os comentários aí, que estão tendo vários comentários, então comentem com emoji e o que vocês querem falar que a gente vai tentar ler no próximo episódio, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado aos senhores. Valeu, Matt, pela produção aí. Cara, episódio maravilhoso. Que vem os próximos. Junto, lembrando, obrigado, Arturs. E matrículas ainda estão abertas. Entrem lá. Sim, últimos dias. Vamos lá. Depois que fechar, Aproveita. só em dezembro pro ano que vem. Tá bom? Corre lá. Valeu, gente. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Abraço.